Bom, vamos falar sobre a semiologia do aparelho auditivo vestibular. Quando formos tirar a história de um paciente com doenças da região da orelha, então, como em toda a parte da medicina, a gente vai tentar destrinchar as informações, né? Então, para a gente é importante ver o lado afetado, o tempo de início, se os sintomas são contínuos ou se são intermitentes e os fatores de melhora ou piora. Alguns termos que a gente utiliza para descrever os sintomas são a hipoacusia, que significa então redução da audição. Quando eu tenho uma redução completa, ou seja, um exame mostra que o paciente não tem nenhuma sensação auditiva, a gente vai chamar de anacusia. Quando algum exame mostra que a lesão é sensório-neural, ou seja, ou atingiu cóclea ou a parte neural da audição, nós chamamos de disacusia. Quando há saída de líquido do ouvido, a gente chama de otorreia, ou seja, um líquido exteriorizando pela orelha externa. Quando esse líquido é sangue, nós chamamos de otorragia. Se esse líquido for líquor, nós chamamos de otolicorreia. Tá? Quando o paciente tem a percepção de um ruído sem uma fonte externa, nós chamamos de zumbido. O som pode ser diverso. Então pode ser uma zoada, que é o que o paciente acha que zumbido é só zoada, mas pode ser apito, pode ser motor, pode ser um grilo, pode ser uma sensação de um coração batendo, bater de asa de borboleta, ou seja, tem as mais diversas descrições. Mas a gente chama isso de zumbido. Quando o paciente tem dor no ouvido, nós chamamos de otalgia. Quando ele tem a sensação do ouvido cheio, parecendo que o ouvido está bloqueado, alguma coisa dentro do ouvido, nós vamos chamar isso de plenitude auricular. Quando ele tem uma sensação de que o seu corpo está rodando ou o ambiente está rodando, nós chamamos isso de vertigem. Já quando a sensação de desequilíbrio é inespecífica, ou seja, está flutuando, cabeça leve, parece que está andando no colchão, que não é rotatório, nós chamamos de tontura. A rotatória não deixa de ser, a sensação rotatória não deixa de ser uma tontura, a gente chama de uma tontura rotatória, mas por ela ter uma característica especial, a gente dá um nome especial que é a vertigem, que até ele costuma, na maior parte dos casos, estar associado a doenças labirínticas. Quando o paciente refere que está enxergando os objetos duplicados, a gente chama de diplopia. A diplopia pode ser um sintoma de doença labiríntica, porque a gente tem alguns reflexos que ligam, alguns arcos reflexos que ligam o labirinto com os olhos e que o labirinto, ao estar doente, ele pode afetar o posicionamento, a simetria dos dois globos oculares e o paciente ter a vista de objetos, a visão de objetos duplicados. E o paciente pode vir se queixando de assimetria de face, ou seja, a boca está torta, o rosto está puxando para um lado, não consegue piscar. Tá? Que isso pode refletir uma doença do nervo facial, que faz parte da avaliação do ouvido, porque boa parte do nervo facial está no interior do osso temporal, que é onde fica as estruturas do ouvido. Aí, depois da anamnese, a gente vai passar para o exame físico, onde a gente vai fazer a inspeção. A inspeção já se inicia pela parte externa, então a gente não pode esquecer de avaliar a região do pavilhão auricular, né, que ele é formado por pele e cartilagem nos seus 2/3 superiores, e por pele e tecido conjuntivo, tecido gorduroso na região do lóbulo. Tá? As doenças da orelha podem se alastrar para além da orelha, então a gente avalia também, inspeciona a região periauricular, ou seja, o que está em volta da orelha. Então a região anterior, região superior, região posterior e a região inferior. A gente vai ver se o aspecto está anatômico, se eu não tenho nenhuma deformidade, nenhum abaulamento, retração, alteração de cor, drenagem de algum líquido. Além disso, a gente também vai fazer a inspeção da região do conduto auditivo externo e membrana timpânica, que a gente chama isso de uma otoscopia, que eu vou falar mais adiante. Nós também realizamos a palpação. Então a gente vai palpar o pavilhão para ver se a cartilagem está com sua consistência normal. Se tiver alguma massa, algum abaulamento, a gente vai palpar para ver a consistência, né? Se é endurecido, que lembra um tecido ósseo, se é firme, lembrando o tecido conjuntivo, se flutua, parecendo que tem líquido, né? Que aí pode ser uma coleção de soro, uma coleção de secreção purulenta, um hematoma. Nessa região nós temos também linfonodos que fazem drenagem linfática da região, então nós temos linfonodos na região
auricular anterior, na região auricular posterior e na parte superior do pescoço. Então a gente vai palpar esses para ver se tem uma presença, se esses linfonodos estão palpáveis e suas características, né? Então fixação, consistência, né? E uma outra parte do exame físico do ouvido é medir tem algumas informações da audição utilizando um aparelho sonoro que a gente chama de diapasão. Esse exame a gente chama de acumetria, também eu vou falar daqui a pouco. Então, só para, como termos de curiosidade na inspeção, a gente vê aqui essa estrutura aqui anômala. A gente chama de apêndice pré-auricular. Isso aqui é um resto embrionário da formação da orelha. Tanto que se a gente palpa isso aqui, a gente sente cartilagem aqui dentro. Ele é assintomático, é só uma alteração estética, mas ele não traz nenhuma alteração funcional, nenhum quadro doloroso. Ainda no exame físico, a gente pode ter algumas, já bastante informações da parte externa. Por exemplo, esse paciente tem o pavilhão mal formado, a gente chama isso de microtia, e ele nasceu sem o conduto auditivo externo, ele tem uma agenesia de conduto auditivo externo. Esse outro aqui tem uma malformação congênita também, que é essa fístula pré-auricular. Então esse orifício ele é ligado a uma estrutura sacular, que pode ser pequenininho ou até formar um trajeto espiralado, né, que pode ser também assintomático ou pode vir a ter infecções. Tá? Nesse paciente, como ele tem agenesia de conduto, ele já tem algum grau de comprometimento da sua audição. Esse outro paciente tem um abaulamento retroauricular, então a gente tem uma lesão elevada, hiperemiada, e a palpação, isso aqui tem situação, isso aqui é um abscesso na região retroauricular. E falando então da otoscopia, então a otoscopia a gente vai estar fazendo uma inspeção e a gente até pode, com a ponta do espéculo, palpar se tiver algum abaulamento, para a gente sentir a consistência com a ponta do espéculo. Para fazer a otoscopia, então a gente vai utilizar uma fonte de luz, né? Então a gente vai usar esse aparelho chamado otoscópio, que ele tem um espéculo que vai afastar os pelinhos da entrada do conduto auditivo externo, tem uma lente de aumento para magnificar o que nós estamos avaliando, né? E uma fonte de luz com uma carga de bateria. Então ele tem uma bateria aqui que são pilhas, né? Que vai dar energia para a fonte luminosa. Ao fazer a otoscopia, o recomendado assim é que você puxe o pavilhão auricular para cima e para trás, para você retificar o conduto, que o conduto costuma ser tortuoso. Ao a gente fazer esse movimento, a gente costuma deixá-lo mais reto, facilitando o exame. Em alguns pacientes, você às vezes puxar para cima e para trás não tem uma resposta muito boa, então eu posso puxar a parte do meio ou para baixo. Tá? Existe até comum, às vezes, pediatras falarem que criança puxa para baixo e adulto puxa para cima. Na verdade, puxar para cima funciona para quase todos os pacientes, independente de ser criança ou adulto. Mas se eu fiz isso e não retificou, eu posso mudar a minha pega para cá e para cá. Um cuidado que a gente sempre pede é para tomar cuidado para não apertar, fazer uma pinça muito forte, que o paciente vai sentir dor. Então, às vezes, a gente está com dificuldade no exame e começa a pôr muita força na região do pavilhão. Aí o paciente vai falar que está com dor, você acha que a dor é a otoscopia, e na verdade é onde você está pressionando. Então, delicadeza na hora de puxar o pavilhão. E é interessante a gente, a mão que está segurando o otoscópio, encostar no rosto do paciente. Pode ver aqui, o dedo do examinador está encostado no rosto. Que se por acaso o paciente fizer um movimento em direção ao otoscópio, o otoscópio vai se mexer junto com a cabeça. Porque às vezes ele ouve um barulho, a mãe chama, aí o paciente vira. Se você está com o seu otoscópio solto, ele pode entrar um pouquinho mais e lacerar a região do conduto auditivo externo. Tá? Então a gente sempre é interessante deixar um ponto de contato. E a otoscopia é interessante a gente lembrar que é o exame do conduto auditivo externo, da membrana timpânica, e a gente consegue às vezes obter algumas informações da orelha média, tá? Refletidas no tímpano, seja porque o tímpano tem algum grau de transparência, eu consigo enxergar, bem como pelo seu posicionamento, tá? Então, otoscopia não é olhar tímpano, é olhar conduto, tímpano e obter algumas informações da orelha média. Então aqui a gente tem uma videootoscopia, então isso é feito com endoscópio, né, com eliminação por uma fonte, né, então é uma imagem maior, né. A gente vai então ver aqui no colega que foi submetido ao exame, então a gente vê a pele do conduto auditivo externo, então a gente vê se essa coloração está dentro do normal, se ela não vai estar mais hiperemiada. A gente vê aqui a região dos pelos, que normalmente é onde se concentra o cerume.
Você vê que o conduto é um pouquinho tortuoso, e nesse colega aqui até que é meio retificado, facilitou então o exame, né? Então eu observo a pele, se eu não tenho nenhum abaulamento, se eu não tenho nenhuma massa, né? Se não está inflamado, se não tem secreção, né? E aí ao final da minha otoscopia eu vou observar a membrana timpânica, que aí eu vou ver se ela está íntegra, né? Se eu não tenho perfuração, se ela não está abaulada, se ela não tem drenagem de secreção da orelha média, vejo se ela, a transparência dela. Aqui a gente consegue ver um esboço do ramo longo da bigorna, tá? Aqui um esboço da tuba auditiva. Então às vezes a membrana é mais transparente, a gente enxerga mais, é menos transparente, a gente enxerga menos. Boa parte dos pacientes tem esse reflexo de luz, que é reflexo da luz que você está iluminando, que a gente chama de trígono luminoso, tá? Então o pessoal diz que tem brilho ou está sem brilho, mas hoje em dia, baseado em estudos em evidência, a gente vê que presença ou ausência de brilho não indica nenhuma doença. Bem como o tímpano ser mais transparente ou mais opaco, também não, tá? Então se você comparar pacientes com infecções, com pacientes normais, tem uma gama de pacientes normais que ou não tem brilho porque o conduto é muito tortuoso e o foco da luz acabou pegando mais aqui para frente, ou é um paciente que tem mais queratina na membrana e ela não é tão transparente, né? Então a gente não vai estar valorizando isso que era valorizado antigamente, vai ter outro conjunto de sinais que vão ajudar no diagnóstico das diversas doenças. Importante sempre localizar o martelo, porque ele vai estar presente na grande maioria dos pacientes, porque ele indica que a gente chegou no tímpano. Algumas vezes a gente tem dificuldade de enxergar a membrana timpânica, e também ele é um ponto de referência para eu poder descrever as lesões. É convencionado que eu vou passar uma linha sobre o cabo do martelo, passando pelo centro aqui onde ele fica, ele sempre está no centro da membrana timpânica, que isso vai me definir o que é posterior e o que é anterior, e uma linha perpendicular a essa do cabo do martelo, que vai me definir o que é superior e o que é posterior. Que aí eu vou dividir o tímpano em quadrantes, tá, para descrever as lesões, porque a inclinação do cabo do martelo varia de paciente para paciente, bem como dependendo de algumas doenças. E aí, se eu descrevo por quadrantes, vai facilitar qualquer examinador saber onde estava exatamente a lesão que eu observei. No caso do endoscópio, o foco ele tem um alto foco, ou seja, ele já está focado no tímpano desde o início praticamente do exame. Já o otoscópio não, ele é uma lente que ele tem um ponto focal único. Então quando eu começo a minha otoscopia, a imagem está borrada. E conforme eu vou introduzindo lentamente, eu vou chegar num ponto que eu vou ter um foco bom, que aí eu vou ver o tímpano nitidamente. E se eu passar um pouquinho, ele volta a borrar de novo. Para você poder ver todos os detalhes da membrana timpânica, você precisa ter um foco adequado. Então é importante que você introduza a quantidade necessária do otoscópio para poder ver. Porque a gente vê que no início todo mundo tem um pouco de medo de introduzir o otoscópio pensando que vai machucar. Primeira coisa, assim, os pelos sempre tem que passar, senão não enxerga. E é muito difícil você, com a ponta do otoscópio, alcançar a membrana timpânica. Então tem que perder esse medo. E outra, o otoscópio você tem que fazer a introdução dele já olhando. Então a gente só olha externamente até eu colocar a ponta do meu otoscópio na entrada do conduto. Olha que eu cheguei aqui, ó, nessa pontinha da cartilagem que a gente chama de tragus, pus ali, a partir desse momento eu tenho que ir olhando, porque aí eu vou observando a entrada do meu otoscópio, para eu não bater nada, para eu não fazer com que cera entre no interior do otoscópio. Então eu olho, tá? Então nunca é feito às cegas. E na hora de tirar, a mesma coisa, a gente tira olhando, tá? Então dando prosseguimento aqui ao exame. Então a gente foi aqui observar o tímpano completamente normal, né? Tá? Chegamos bem próximos aí para ver a transparência, né? Observamos a pele, né? Tudo direitinho. E aí depois que termina de observar, você retira. Então, ó, tá vendo os pelinhos? Então o pelo eu sempre tenho que passar. Tá? O pelo está no terço externo do conduto. Tá? Então eu posso entrar um pouquinho mais, que aí eu vou conseguir o ponto focal do otoscópio, nunca vai estar antes da região dos pelos. E fora que os pelos atrapalham a visão também. Tá? Aí, outra parte do exame do ouvido que a gente faz é em relação ao exame com diapasão. Tá? Então, o diapasão é um instrumento musical, né, que ele emite uma frequência única. Então, a gente, dependendo de como ele é fabricado, então eu tenho um diapasão de 256 Hz, de 512, 1024, 2048. O que a gente mais utiliza, que dá mais informações, é o de 512 Hz.
Quando eu bato essa forquilha dele numa estrutura, por exemplo, na mesa, numa cadeira, eu bato, ele começa a vibrar e ele produz um apito do tom que a gente está testando. Tá? Para a gente entender o exame do diapasão, é interessante saber alguns conceitos de fisiologia normal. Então, assim, a gente tem duas formas do som penetrar no organismo para a gente poder perceber. A onda sonora, então, chega pela lateral e ela vai entrar pelo conduto, que é a via, a gente chama isso de via aérea, fazer a membrana timpânica vibrar, que vai fazer com que os ossículos se movimentem, e o último ossículo aqui, o estribo, vai comprimir os líquidos intracocleares que vão estimular o órgão de corte, tá, dentro da cóclea. E é o órgão de corte que vai transformar o som, que é uma onda mecânica, em estímulo elétrico, que vai ser a liberação de neuromediadores para fazer uma onda de despolarização no nervo coclear. E a partir do nervo, então, vai gerar um potencial de ação que vai seguir pelo tronco cerebral até chegar no córtex, que o paciente vai perceber o som. Então, essa via do som vir pelo conduto a gente chama de via aérea, tá? Até ele atingir a cóclea. O conduto, e principalmente o tímpano e os ossículos, eles aumentam a energia do som. Então, por questões de fisiologia, por exemplo, o tímpano ele tem 17 vezes a área da janela oval. Então, uma área grande de captação concentra a energia em um ponto. E os ossículos, o cabo do martelo é 1,3 vezes maior que o ramo longo da bigorna. Então, ele faz um efeito de alavanca. Então, esse conjunto tímpano-ossicular dá um incremento de até 60 decibéis no som. Então, o som ele sofre um incremento. Então, a passagem do som pela via aérea, que seria então o conduto, tímpano e ossículos, ele não é passivo. Então, ele tem um mecanismo aí físico que vai incrementar o som. Mas o som também bate em todas as estruturas aqui, ó, na região supraauricular, retroauricular e atravessa a pele, subcutâneo e o osso e chega diretamente na cóclea. A gente chama isso de via óssea. Tá? A via óssea não tem nenhum mecanismo fisiológico de incremento. Então, o som que chega na via óssea, ele chega mais fraco. Ou seja, ele não tem aquele incremento de 60 decibéis que a gente tem na via aérea. Tá? Mas é uma das formas também que o som chega. Mas, no dia a dia, ele não é importante. Ao contrário, por exemplo, de um paciente que não tem conduto. Então, o paciente que não tem conduto, ele não é surdo. Porque, geralmente, a malformação de conduto auditivo externo e orelha externa, eles vêm de alterações de arcos branquiais. E a orelha interna é formada a partir do neuroepitélio. Então, a maior parte desses pacientes, a cóclea é normal. Então, ele não é totalmente surdo. Então, um som de maior intensidade ele ouve. Só que ele vai ouvir um som abafado porque esse som não teve o incremento que teve pela uma via aérea. Então, a gente tem essas duas vias que o som chega. Então, no dia a dia, na prática, é essa que o nosso organismo utiliza. Mas, um pouco do som vai pela via óssea. Certo? Justamente por esses mecanismos de amplificação, a gente diz que a condução pela via aérea é mais eficiente que a via óssea. Apesar que pela física vocês sabem que o som se transmite melhor no meio sólido do que no meio aéreo. Mas no caso a gente tem aqui essas estruturas fisiológicas que incrementam aquele som. Então, no ser humano, por causa dessa alteração dessa diferença de tamanho do tímpano para a janela oval, do mecanismo de alavanca, a gente diz então que o som pela via aérea é melhor do que pela via óssea. Isso é um conceito interessante. Tá? Agora, independente dele vir pela via aérea ou vir pela via óssea, ele vai chegar no ponto em comum dessas duas vias, que é a cóclea. Tá bom? Então, a cóclea é o ponto comum, seja da via óssea, seja da via aérea. O som chega nela e a cóclea que é, na verdade, onde a gente ouve, né? Então é aqui que a gente vai transformar o som em um estímulo para o nosso sistema nervoso poder perceber. Quando a gente faz o exame do diapasão, que a gente chama de diacometria, o nosso intuito é ver se o paciente tem uma perda que a gente chama de condutiva ou neurosensorial. Quando a lesão ocorre no conduto, no tímpano ou no ossículo, ele vai ter uma característica que a gente chama de uma perda condutiva. Já quando o som acomete a cóclea ou a região neural, ele vai ter uma outra característica. Então, quando a doença está aqui e provoca uma perda de audição, a gente chama de uma perda sensório-neural, ou seja, a perda de audição por doenças que afetam a cóclea, o nervo vestíbulo coclear ou as vias auditivas centrais. Já quando eu tenho uma perda provocada por lesão na orelha externa, orelha média, a gente chama de uma perda condutiva. E elas têm algumas características diferentes que o diapasão consegue diferenciar.
Como eu falei para vocês, o normal é a percepção pela via aérea ser melhor do que pela via óssea. Quando eu tenho uma lesão sensório-neural, esse padrão se mantém. Por quê? Eu continuo a via aérea dando um incremento no som e ela sendo mais eficaz na transmissão do som do que o som vindo pela via óssea. Então, quando um paciente tem uma lesão na cóclea ou no nervo, a audição pela via aérea continua sendo melhor do que pela via óssea. Pelo menos enquanto ele tiver percepção, que pode ser ter uma lesão a tal ponto que não ouve nada, e na verdade ele não ouve por local nenhum. Já quando o paciente tem uma lesão na via de condução do som, na via aérea, ou seja, vamos supor aqui, ó, o paciente tem um líquido preenchendo a orelha média. A via aérea está com o seu mecanismo de amplificação comprometido, tá? E ocorre um outro fenômeno. Então, além da via aérea já perder eficácia, a cóclea, como qualquer órgão sensorial, quando eu diminuo a estimulação, ele fica mais sensível. Então, a mesma coisa fazendo um comparativo com a visão. Quando eu entro num lugar escuro, eu, no início, não enxergo quase nada. Passa um tempo, eu passo a enxergar melhor. Por quê? A retina vai ter um pouco mais de sensibilidade para captar a energia sonora que está em menor quantidade. Tá? E quando eu saio, até o inverso, a gente se ofusca com a luz e depois se adapta. Então, quando a cóclea está privada do som e ela está normal, o que ela acontece? Ela fica um pouco mais sensível. Então, o som quando chega pela via óssea é percebido melhor do que quando ele era sem ter lesão. Por quê? Porque a cóclea está mais sensível, então ela capta o som com mais sensibilidade, seja vindo pela via aérea ou vindo pela via óssea. Mas como a via aérea está comprometida, então vai acontecer que a percepção pela via óssea vai ficar melhor do que pela via aérea, por esses dois mecanismos, tá? E isso vai então ter repercussões no exame. Então, a via óssea, a aérea está comprometida e a cóclea está mais sensível, captando melhor o som das duas vias. Ele capta também melhor o som da via aérea, mas a via aérea não está funcionando direito, ou seja, então a via óssea vai acabar se beneficiando. E aí a gente tem dois testes que a gente faz, tem diversos, mas hoje em dia são dois testes que se utilizam com diapasão. Um é o que a gente chama de teste de Rini, tá? Que ele é feito da seguinte forma. Eu coloco o diapasão para vibrar e coloco ele aqui na mastoide. E peço para o paciente me dizer se está ouvindo e me avisar quando para de ouvir. Então o paciente começa a ouvir pela via óssea. O som aqui está indo da mastoide até a cóclea. Quando o paciente parou de ouvir, num indivíduo normal, o diapasão ainda vai estar vibrando. Mas como a sensibilidade da via óssea é menor, ele já não está ouvindo mais. Aí parou de ouvir, eu já rapidamente coloco esse som na entrada do conduto. E o paciente vai dizer que está ouvindo, que a via aérea é mais sensível. Então, quando isso ocorre, ou seja, a audição pela via aérea é melhor que pela via óssea, ou seja, mesmo quando ele para de ouvir o ruído, o som aqui na mastoide, ele continua ouvindo quando eu coloco em frente ao conduto auditivo externo, a gente chama isso de um Rini positivo. Ele vai estar nesse aspecto, quando eu tiver uma audição normal ou quando eu tiver uma perda sensório-neural. Porque a cóclea, se ela ainda não estiver totalmente comprometida, ela ainda vai ouvir. Então o paciente continua ainda ouvindo melhor pela via aérea do que pela via óssea. O que vai ocorrer é que ele vai ouvir por menos tempo que um indivíduo normal, tá? Mas ele continua sendo um Rini positivo. Já se eu tenho uma lesão condutiva, então aqueles dois fenômenos que eu falei para vocês vão ocorrer. Uma, que a via aérea não vai estar funcionando direito. E outra, que como a cóclea está sensível, ele vai captar o som da via óssea por mais tempo. Então, o que vai ocorrer? O paciente vai, quando ele falar que parou de ouvir o som pelo diapasão, ou o diapasão já parou de vibrar, ou ele está vibrando bem fraquinho. E aí, quando eu coloco na via aérea, por ele estar vibrando já com uma intensidade menor e a via aérea está comprometida, o paciente não vai ouvir o som. Então, quando o paciente ouve o som até esgotar na via óssea, eu coloco pela via aérea, ele diz que não está ouvindo mais, a gente diz que é um Rini negativo. Então, ele vai estar presente na perda condutiva. Então, o teste de Rini me ajuda a diferenciar na orelha que eu estou examinando se é uma perda sensório-neural ou condutiva. Isso é importante para um paciente que tenha perda de audição bilateral, porque aí, como as duas orelhas são iguais, eu vou ter que avaliar cada orelha em separado, tá? Ou mesmo que tenha unilateral, que vai me ajudar no diagnóstico. Aí tem um outro teste que a gente chama de teste de Weber, que esse vai servir para quando eu tenho assimetrias, quando um ouvido
está pior do que o outro. Ou um é normal, ou ele tem perda bilateral, mas uma perda é mais acentuada no outro. Por quê? No teste de Weber, eu vou pôr o diapasão para vibrar e vou colocá-lo na linha média do crânio. Na linha mediana, desculpa, do crânio. Tá? Pode ser bem no topo, na raiz do cabelo ou na fronte. Aí o que vai acontecer? O diapasão vibrando, esse som vai se propagar pelo crânio até chegar na cóclea. E ele vai chegar nas duas cócleas ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, que eu pus bem na linha mediana. Tá? Então, quando o indivíduo tem as duas audições normais ou a perda é simétrica, ele não vai notar a diferença. Você coloca aqui e já logo pede para o paciente, você está ouvindo? Ele vai dizer, estou ouvindo igual nos dois ouvidos. Então, isso é sinal de que ou os dois são normais ou a perda é simétrica. Já quando eu tenho uma perda condutiva, então imagina que a minha lesão está na orelha externa, na orelha média. O que vai acontecer? As duas cócleas são normais, tá? Mas lembra que a cóclea, quando eu tenho uma perda condutiva, fica mais sensível. Então, apesar do som chegar com a mesma intensidade e ao mesmo tempo, como aquela cóclea está sensível, dá a sensação que o paciente está ouvindo melhor do que do lado. Então ele vai falar que está ouvindo melhor no ouvido que ele está ruim. Então ele fala, não ouço bem no ouvido direito. Aí a hora que eu testo o diapasão, ele fala, ouvi melhor desse lado. Já quando eu tenho uma lesão coclear ou neural, eu vou ter comprometimento então da via sensório-neural. Então o que acontece? A cóclea normal vai perceber o som melhor. Então o paciente vai falar que ouviu melhor pelo ouvido bom. Nesse exame é interessante você avisar o paciente que isso pode ocorrer. Porque às vezes ele ouve melhor pelo ouvido ruim, mas ele tenta usar lógica. Não pode, acho que eu estou percebendo errado, que esse aqui é o ouvido ruim, como é que eu ouvi melhor por ele? E ele fala para você, não percebi o som. E outra, o som do diapasão é baixinho. Então, se o ambiente estiver com ruído, o paciente também vai ter dificuldade. Às vezes ele não vai ouvir nada de nenhum ouvido. Então, o exame do diapasão te dá informações, mas ele tem diversas falhas por causa dessas alterações que eu falei para vocês. Então, uma outra forma de eu conseguir medir a audição com mais precisão, né, e até eu poder graduar essa perda, é um exame que a gente chama de audiometria, que eu vou comentar com vocês que o princípio dele é o princípio que norteia o diapasão, tá? Só que com mais sofisticação e com mais controle. Então, primeiro, eu coloco o paciente num ambiente sem som, ele faz uma cabine acústica. Então, a cabine acústica ela é tratada de forma que eu reduza ao máximo possível o ruído ambiental, tá? Para que não atrapalhe. E aí eu vou dar o estímulo sonoro por duas vias. Eu vou dar através de um fone de ouvido, que aí eu vou estimular a via aérea, e vou colocar, eu tenho um vibrador que a gente coloca na mastoide, como se fosse um diapasão, que vai dar o estímulo pela via óssea. Tá? Então eu tenho essas duas formas de eu testar. E aí, a gente começa sempre pelo via aérea. Eu consigo dar estímulos que vão de 250 a 8.000 Hz. Então a gente tem aqui no gráfico 250, 500, 1.000, 2.000 até 8.000 Hz. Então eu consigo separar a frequência e a vantagem, eu consigo graduar a intensidade. Então você inicia com um estímulo de alta intensidade e vai diminuindo. A última vez que o paciente percebeu o som, eu vou marcar como sendo o limiar auditivo dele, ou seja, a mínima energia que ele ouve. Tá? E aí eu vou marcar aqui nesse gráfico. Então esse gráfico ele vai de menos 10 até 120 decibéis. Com menos 10, audição negativa, é porque a audição em decibel no exame ele é uma conversão do decibel de medida de som. Foi padronizado para que o 0 decibel fosse a audição média de indivíduos jovens sem doença auditiva. Então vai ter alguns indivíduos que ouvem melhor do que a média, por isso que tem o som de menos 10. Tá? E outra coisa, a energia que a gente ouve o som nas frequências mais graves e mais agudas é maior do que a que eu preciso para ouvir o som nas frequências médias. Então, para eu não ter que decorar quanto que é o normal em energia de cada um, simplesmente se fez uma conversão. O normal do indivíduo ouvindo 250 Hz, ele se chamou de 0 decibel. Então já está tudo padronizado. Então eu não preciso ficar decorando para cada um. Tá? Mas a energia, se eu fosse medir o som, uma medida de som puro, físico, eles variam. Então eu meço. E aí, por convenção na audiometria, bolinha em vermelho é lado direito e xizinho em esquerdo é lado esquerdo. Isso via aérea. Então eu vou medindo.
Acabei de medir a via aérea, aí eu vou partir para a via óssea. Então você posiciona aquele vibrador na região da mastoide e eu vou medir. Aí por questões técnicas, ele mede o som só de 500 a 4.000 Hz e o máximo de resposta é 70 decibéis. Tá? Então, mesma coisa, você coloca aqui em 70 e vai reduzindo. A última vez que o paciente ouviu é a medida dele de via óssea. Aí a via óssea é representado por um sinal, um colchete, um sinal de menor, né? Um colchete aberto para a direita, lado direito, e o sinal de maior, um colchete aberto para o lado esquerdo, para a via óssea do lado esquerdo. E também as energias, se eu for medir em termos físicos, são diferentes, mas também se padronizou. Porque lembra que eu falei que a via aérea é melhor que a via óssea? Então eu teria que dar mais energia para o paciente ouvir na via óssea do que na via aérea. Mas foi feita uma padronização de forma que o normal fosse em zero. Então o zero da via óssea tem muito mais energia que o zero da via aérea. Tá? Mas para a gente também não ter que ficar decorando, padronizou. Então 0 decibel é o normal. Tá? E às vezes quando a gente está perto do limiar auditivo, o paciente tem dificuldade para ouvir, ele fica na dúvida, será que eu ouvi, será que não ouvi? Então não é uma única medida que se faz. Então o examinador, ele dá uns 10 estímulos. Então quando o paciente percebeu pelo menos 50% daqueles estímulos, a gente diz que ele percebeu. E aí eu vou diminuir. Quando ele começar a errar mais do que isso, é porque ele não está ouvindo mais. Tá? Porque às vezes ele também aperta sem estar ouvindo. Como? Na cabine, a gente começa a ouvir nossos próprios sons internos. Tá? Então às vezes você fica na dúvida, ouvir, não ouvir, então isso pode acontecer. Então é uma da forma de você ter uma medida mais exata. E aí, houve uma padronização do normal. Então, além de eu medir o quanto o paciente ouve em cada estímulo sonoro, por que é a importância de variar o estímulo sonoro? Porque cada frequência a gente ouve num ponto distinto da cóclea. Então, me ajuda até a ter uma ideia de qual área da cóclea que está lesada ou qual parte da via neural está comprometida. Por exemplo, o ápice da cóclea ouve o som de 250 Hz. E a base da cóclea, o som de 8.000. Então, isso aqui é como se eu tivesse desenrolado a minha cóclea. E a fibra neural que inerva a região dos agudos vai chegar na mesma região do córtex, ou seja, eu tenho uma organização dessas fibras neurais. Então, se eu tiver uma lesão da parte do nervo que é responsável pelo agudo, vai ser distinto da parte do nervo que é responsável pelo grave. Então, eu consigo, além de eu saber se o paciente tem perda, eu saber a localização e o grau dessa perda. Porque aqui, ó, foi definido que o normal é o paciente ouvir entre menos 10 e 25. Se o paciente ouvir em 30, isso é considerado perda. Mas não é a mesma coisa ele ouvir em 30 e ouvir em 90, o limiar dele, certo? Então a gente criou uma gradação. Então foi visto assim, ó, que o normal é de menos 10 a 25. E eu vou considerar como sendo uma perda leve de 26 a 40, moderada de 41 a 55, moderada severa de 56 a 70, severa de 71 a 90 e profunda acima de 90. Então eu consigo também dizer de um examinador para o outro, esse paciente tem uma perda moderada. Eu posso definir isso por frequência, lá ele tem uma perda moderada em 500 Hz. Ou, quando a gente quer fazer uma classificação global da audição do paciente, a gente faz uma média de quanto ele ouve de 500 a 3.000, então eu vou somar as médias dele e dividir por 4. Aí essa média eu vou classificar. E essa classificação a gente se baseia na curva aérea. Tá? Então, para falar, esse paciente tem uma perda moderada, eu estou pensando na via aérea, porque a via aérea é o que o paciente ouve na realidade. Né? Tá? E vocês viram que em nenhum momento eu falei em porcentagem. Tá? A gente não usa mais porcentagem. Tá? Existe uma fórmula que, além dela ser um pouquinho complicada para o cálculo, ela não reflete tão bem. Foi visto que ela não tem muita correlação com quanto o paciente ouve, então foi abandonado. Então, toda vez que alguém fala, eu ouço 40, 50 é chute. Ele pega assim, ele ouve em 50 decibéis e fala que é 50%. Só que a escala de decibel é logarítmica. Então, a diferença de 40 para 50 não é a mesma que 50 para 60. Então, falar porcentagem ou querer ter uma correspondência não corresponde à realidade. Tá? Então, quando as pessoas falam isso é chute. Aqui todo mundo gosta de falar em porcentagem, é um jeito de se acalmar o paciente. Mas, na verdade, o melhor método de você falar sobre perda é dar o grau. Porque aí todo mundo vai saber. Quando eu falo que o paciente tem uma perda moderada, todo mundo vai entender que a perda dele está entre 40 e 55 decibéis de perda. E com base na comparação da via aérea e da via óssea, eu vou classificar essa perda em alguns tipos, tá? Que vão me facilitar o raciocínio diagnóstico. Então, o normal é o paciente ouvir entre menos 10 e 25 e a via aérea ser coincidente com a via óssea, ou seja, eu medir a via óssea e a via aérea, elas vão dar a mesma medida. Esse é o paciente normal.
Quando eu tenho uma lesão da cóclea ou do nervo, a gente vai chamar de perda sensório-neural, que eu já tinha falado para vocês. O que vai acontecer? A medida da via óssea vai estar alterada, como aqui ou como aqui, ó. Então eu tenho um paciente ouvindo a via óssea, ó, em 30, 40 decibéis. Aqui, ó, vai de 40, 50. Então quando eu tenho a via óssea alterada, eu chamo de perda sensório-neural. Já quando eu tenho a via óssea normal, como desse paciente, mas a via aérea rebaixada, ou seja, eu tenho uma dissociação entre essas curvas, que a gente chama isso aqui do inglês de gap, um gap aéreo ósseo, a gente vai dizer que o paciente tem uma perda condutiva. Então lembra do diapasão que eu queria saber se era condutiva ou neurotensorial? Então aqui na audiometria eu consigo ver isso direitinho. Então, ó, via óssea normal e via aérea alterada é uma perda condutiva. Tá? Então aqui eu vou raciocinar que o paciente tem alguma doença de orelha externa ou orelha média. Já quando eu tenho a via óssea alterada, como aqui e aqui, a gente diz que o paciente tem uma perda sensório-neural, ou seja, eu vou pensar numa doença de cóclea ou de nervo. Mas nada impede que ele tenha uma doença que afete os dois pontos. Por exemplo, uma otite média crônica, o paciente tem lesão, às vezes de ossículos, perfuração timpânica, pus ocupando a orelha média, e às vezes uma parte dessas bactérias penetram a orelha interna e lesam a cóclea também. Então eu vou ter lesão da cóclea e lesão do tímpano e ossículos. O que vai acontecer nesse caso? É o que acontece aqui, ó. Eu tenho um rebaixamento da curva óssea, mas tem um gap aeroósseo. Ou seja, quando eu meço a audição pela via aérea, ela é pior do que pela via óssea. Por quê? Além de eu ter a lesão da cóclea, eu também tenho lesão dos ossículos e na orelha média. Então, quando eu tenho a via óssea rebaixada, é sensório-neural. Quando eu tenho o gap, é condutivo. Nesse caso, eu tenho os dois. Então, a gente chama isso aqui de uma perda mista. Eu tenho lesão tanto na parte sensório-neural quanto na parte de condução. Então, aqui eu tenho uma condutiva pura, uma sensório-neural pura e aqui uma perda mista. Tá? Então, o exame de audiometria é um exame bastante importante para a gente, tá? Porque ele me ajuda a dizer se o paciente tal ouve normal, se tem perda, o grau de perda e o tipo de perda. E ainda a região da cóclea está afetada, por exemplo, ou do nervo. Né? Então, aqui eu tenho um comprometimento de agudos. Olha, eu ouvi normal nos graves e médios. Né? Certo? Então, é isso que eu queria falar da parte de audição de orelha. Agora, vamos falar sobre o labirinto, tá? Então, no labirinto também, quando eu estou tirando a história, é interessante a gente saber o tempo que o paciente tem os sintomas, quanto dura, né? Porque às vezes ele tem crises, então ele tem umas crises que duram horas e fica aí semanas depois sem ter, né? Então a frequência também é importante. Ele pode relatar, então, que tem a sensação de desequilíbrio, como a gente falou, que é a tontura, ou essa sensação de desequilíbrio ser rotatório, que é a vertigem. Doenças labirínticas ou da região do núcleo vestibular, eles podem correr junto com alterações ali nos núcleos neurovegetativos do tronco, né? Então, por uma estimulação ali concomitante. Então, é comum esses pacientes terem náuseas ou vômitos. Como pode alterar os reflexos vestibulo-oculares, ele pode referir visão dupla. Como o labirinto é importante para o equilíbrio, isso pode ter alteração quando a gente vai andar, porque eu preciso andar equilibrado. Então o paciente pode vir se referindo a alteração de marcha. Ó, estou caindo para um lado, não consigo andar direito, né? Como o labirinto é junto com a cóclea, às vezes a doença não pega só o labirinto, ele pode pegar a cóclea também. Então o paciente pode ter associado perda de audição e zumbido. Tá? E tanto como causa, mas que também pode dar sintomas, por exemplo, se eu tiver um comprometimento da minha circulação, tiver uma arritmia, uma hipotensão, eu posso ter tontura e não ser doença do labirinto. Então é importante até para diagnóstico diferencial. Bem como se eu tenho isquemia da cóclea e do labirinto, eles vão ser lesados. Então pode ser causa. Então é interessante a gente avaliar as doenças cardiovasculares do paciente. E até as medicações que ele toma, que também pode ser efeito colateral de medicação. Da mesma forma, o paciente pode ter diplopia, pode ter náusea e vômito por doença ocular, e não por doença labiríntica. Então é importante a gente saber. Outra coisa interessante, ó, gestação. Uma gestante, principalmente na fase inicial, tem vertigem, tem náusea, tem vômito. Então não é uma doença labiríntica, é gravidez. E doenças psiquiátricas, que também pode ter sintomas desse estilo. Tá? Então a anamnese tem que lembrar que a gente tem que ter uma história completa, né? Então a gente está falando aqui de uma especialidade, mas é interessante sempre a gente saber se o paciente toma medicação, se tem alergia a algum remédio, mulher está grávida ou não, se tem outras doenças concomitantes para facilitar o diagnóstico da gente.
E em relação a exame físico no labirinto, a gente vai fazer otoscopia, porque doenças, como eu falei, doenças do ouvido vão refletir no labirinto, né? E um conjunto de exames que a gente chama de exame otoneurológico, que ele vai avaliar o equilíbrio. Tá? Então a gente avalia o equilíbrio quando a pessoa está parada, que a gente chama de equilíbrio estático, o equilíbrio quando a pessoa está se movimentando, que é o equilíbrio dinâmico. Vamos avaliar os pares cranianos, ou seja, vocês estão tendo neurologia, então não vai ser uma avaliação dos pares cranianos, porque doenças centrais podem causar alteração do equilíbrio. O importante é eu separar se é uma doença periférica de uma doença central. Então, e o oitavo par é um par craniano. Então é interessante a gente saber se não tem alteração de outros que vão sugerir doença neurológica. Da mesma forma, a alteração de equilíbrio pode ser doença cerebelar. Então as provas cerebelares também são importantes no nosso diagnóstico diferencial. E nós vamos avaliar o nistagmo. O nistagmo é um movimento ocular involuntário que pode dar informações para a gente do funcionamento do labirinto. Vocês vão ter a fisiologia dele bonitinho nas aulas de fisiologia, então eu vou falar de alguns aspectos que clinicamente para a gente é importante. Com relação ao equilíbrio estático, a gente vai fazer um teste que a gente chama de teste de Romberg, que a gente põe o indivíduo na posição ortostática, ou seja, ele em posição de pé, com os pés bem juntos, descalços, e pede para ele manter o equilíbrio. Tá? Então, o indivíduo normal tem que conseguir se equilibrar. Se ele já tem, por exemplo, uma alteração cerebelar, ele já vai ter dificuldade até de ficar parado. Depois a gente pede para ele fechar os olhos, que aí eu estou tirando a visão, que também auxilia no equilíbrio. E aí o indivíduo tem que conseguir manter o seu equilíbrio. Por exemplo, numa doença vestibular, às vezes ele tem tendência de queda para o lado, ou o lado afetado, quando é uma doença crônica, ou para o lado contralateral, quando é uma doença aguda. Né? Tá? Desculpa, no inverso. Ele cai para o lado, quando é doença aguda, cai para o lado comprometido, e quando é uma doença crônica, ele cai para o lado normal. Tá? Então esse é o teste de Romberg. Outro teste que a gente faz é o teste de equilíbrio dinâmico, que a gente chama de teste de Babinski-Weill. Que aí você vai fazer o seguinte, você vai pedir para o paciente andar em linha reta, para frente e para trás, de olhos fechados. Então, com a informação que a gente tem da propriocepção do nosso equilíbrio, então normalmente o indivíduo vai conseguir andar para frente e para trás em linha reta com pequena distorção. Quando ele tem uma alteração labiríntica, ele vai ter tendência a puxar para um lado. Então, quando ele vai para frente, ele puxa para um lado, quando ele vai para trás, ele puxa para o outro. Então, ele vai fazer o que a gente chama de uma marcha em estrela. Então, aqui, ó, vamos supor, a pessoa que está sendo examinada está andando em linha reta. A gente sempre faz esse exame próximo ao parede, que se o paciente se desequilibrar, ele vai se apoiar. Tá? E aí, quando ela tem uma alteração vestibular, o que vai acontecer? Principalmente unilateral, né? Se for bilateral, às vezes vai falsear o exame. Anda para frente, puxa para aquele lado. Anda para trás, puxa para o outro. Né? E aí vai fazendo o que a gente chama de marcha em estrela. E para o paciente, ele acha que está fazendo está andando em linha reta. Ó. Olha como está acontecendo. Esse é o teste de Babinski-Weill. Prova cerebelar e provas de pares cranianos eu não vou comentar, que vocês vão ter na neurologia. E para finalizar, eu vou falar então da pesquisa do nistagmo. Tá? Então, nistagmo são movimentos oculares involuntários, que eles podem ter direções distintas, então ele pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser oblíquo, pode ser torsional, tá? Ele pode ter latência, ou seja, ele pode eu estimular e ele levar um tempo para começar, ou ele já pode estar presente desde o início. Ele pode reduzir com a fixação ocular, ele pode ser contínuo, ou conforme eu vou testando, ele vai reduzindo, que a gente chama de esgotável. E aí essas características vão me ajudar a dizer se o paciente tem uma lesão central ou periférica. Por exemplo, o nistagmo periférico, ele costuma ser horizontal, ter latência, ou seja, ele leva um tempo para começar, não tá presente desde o início, quando eu faço a estimulação. Quando o paciente fixa os olhos, tende a reduzir ou desaparecer. E ele costuma ser esgotável, ou seja, conforme eu vou testando, ele vai reduzindo até uma hora que ele para. Aí tem que passar um tempo para ele voltar. Já o nistagmo central pode ter qualquer direção, então ele pode ser horizontal, mas ele pode ser vertical. Já o periférico não. Então se é vertical, a gente já sabe que é central. Ele não tem latência, ele já está presente desde o início. A fixação ocular não atrapalha, às vezes até aumenta, tá? E ele é contínuo, ele fica o tempo todo, ele não se esgota, tá? Como o periférico pode desaparecer com a fixação ocular, então às vezes para a gente pesquisar, a gente usa a mão desse instrumento que se chama lente de Frenzel.
Então é uma lente de alta dioptria, o paciente não consegue fixar o olhar, como se fosse um óculos de 10 graus, vamos supor. Tem uma lente de aumento para observar o olho e uma iluminação. Então é uma das formas da gente poder examinar, tá? Aqui é um exemplo de um nistagmo central congênito desse paciente, só para vocês observarem como que é um nistagmo. Ó, ele tem um nistagmo horizontal, mas é central, né? Mas você vê, está presente desde o início. O movimento dos olhos ele não se modifica. Ó, tá vendo? Ele fixa, ele não modifica, está sempre presente. Como é congênito, esse paciente tem a visão normal, para ele não atrapalha em nada, tá? Mas ó, isso aqui é um nistagmo.